Bora reagir aqui a mais uma do Rafão, dessa vez do Lorenzo. E só para frisar que eu trouxe a música do Lorenzo, do Crono, do N-Rap, até mesmo do Kaito que apareceu ele no meio. E qual mais? Eu trouxe até mesmo o react do Dom Lorenzo que apareceu no PJ, o Rei Zumbi com o Barou junto. Mano, só teve música do Lorenzo, só tem música do Lorenzo esse ano, ou também meses posteriores, que, mano, pra mim foi muito bom, porque foi recheado de um personagem boladaço. E pra você que gosta do Lorenzo, pra você que ama esse personagem icônico e também muito emblemático de Blue Lock, se inscreve, deixa o like, compartilha, chama o seu amigo para se inscrever no canal que não é inscrito para gente chegar em 10 mil. Porque só assim a gente consegue encher esse canal de yokais assim como vocês. E, velho, comenta aí embaixo meu favorito de bloco que eu quero ler. E vamos nessa. Lembrando que o Rafão, quando ele meio que coloca um beat muito repetitivo chamado de hiperbato de música, como esse dom 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 dom, é meio que hiperbato da música. E, velho, ele meio que colocou um tom normal, mas tá bom, tá muito bom. O Rafão, assim como o Small, ele sabe como criar uma música. Fora que no domingo só aparece música do Rafão, que é bom, mas eu sinto falta do Nova Trop, que tá parado faz um tempo, que não vai aparecer, mas não sei quando vai voltar o Nova Trop. E outra coisa, pra mim, o Dom Lorenzo, ele é muito incrível, velho. Se não o melhor de todos, porque esse dente representa tudo aquilo que ele não tinha quando criança. E, cara, pra vocês que não sabiam a história do Dom Lorenzo, ele era pobre, ele não tinha nem sequer uma dentição na boca. Foi então que o Marcus Nerf, que é o técnico do time Urbers, ele meio que foi lá e disse: Olek, tu quer jogar bola? Aí ele foi e disse assim: pô, eu quero, mas não tenho como falar porque eu tô sem dente. E, cara, o Snuff, ele é cheio da grana. Ele pagou o implante de dente do Lorenzo e meio que ele ficou com o dente todo brilhante, de todo goldado. O que eu achei interessante demais. E outra coisa, o do Lorenzo, assim como o Michael Kaiser, ele chega a provocar o Kaiser dizendo: então, reizinho, gostou do gosto da sobra, não sei o que. Mano, ele é um tipo de personagem que gosta de provocar e de encher o saco dos outros jogadores para pensarem que ele é fraco. Mas não, quando ele fica naquela posição torta dele, parece que ele vai quebrar a coluna, mas não. Ele meio que pega a bola, ultrapassa seu adversário e meio que devora os outros ases de outros jogadores como se não fosse nada. Ele é um assassino de as no campo, velho. Tá aí o nome Zumbi no Campo, porque ele é um matador de as. E você pensa que só tem ele no Uber somente? Não, tem o Shui Barou, tem o Aiko, tem um monte mesmo. Mas vocês sabiam que o Snuff, além de um técnico, também é um jogador profissional, um veterano no Ubers? Pois é, eu posso trazer o react do Snuff contando a trajetória dele, como se tornou
um profissa, o maior profissional e veterano do time Ubers, até ele chegar ao ponto que ele treinou e trouxe o próprio Dom Lorenzo à tona para o Block. Porque, cara, um veterano como Snuff, ele na verdade podia estar na linha de frente, no time, jogando. Mas o cara, ele é muito broke. Pior que é verdade, o Dom Lorenzo, ele gosta de provocar e até mesmo ver o circo pegar fogo. Ele é tipo uma hiena que gosta de rir do seu adversário e ver todo mundo se dando mal, enquanto ele dá a última risada. Velho, é muito top. Até porque o Dom Lorenzo tem aquele cabelo todo bagunçado, esgrenhado, mas faz parte porque é o charme dele, é o carisma. E esse jeito meio debochado, um pouquinho mais, sabe, desumilde dele, mostra que o dinheiro não só corrompe, como também deixa a pessoa mais gananciosa. E o próprio Dom Lorenzo, ele é a própria ganância. Ele é a ganância porque ele só pensa em dinheiro, não pensa nos outros, ele pensa em si. E cara, é interessante como o Dom Lorenzo ele só pensa em dinheiro, mas o dinheiro não compra a felicidade. Tipo, em Block, no mangá você sabe que o dinheiro nem é tudo. Tudo bem, o Snuff tem dinheiro porque ele conseguiu pagar o implante do Dom Lorenzo, mas convenceu que quem tem dinheiro tem poder, tem tudo e pode fazer o que bem entender. Não é assim que a banda toca. Se ele fosse mais ou menos humilde, ele poderia saber que o dinheiro não é tudo, velho, não é tudo. Mas como a gente tá falando de um personagem egocêntrico e também muito sem juízo, que é o próprio Dom Lorenzo, então ele não tem consciência disso. Ah, lembrando, essa parte dom nada mais é do que chefe. O chefe em italiano se pronuncia dom. E o Lorenzo nada mais é do que um termo italiano, velho. Um termo italiano para indicar grande chefe. Mano, Dom Lorenzo é um nome italiano. Eu só pesquisei isso na internet e fiquei sabendo agora. Mano, do Isagi tentar enfrentar o Dom Lorenzo, ou até mesmo o Barou, ou qualquer um que seja do Ubers, ele vai se dar mal? Vai se dar mal. Porque o Dom Lorenzo não tá nessa sozinho. O Uber se trata não somente de cobra, leão, zumbi, como também uma horda de um monte de jogadores que joga para matar. Eles jogam em conjunto. E o time Bastard, ele não está preparado para enfrentar um time tão bem coordenado, até mesmo bem estruturado, como se fosse, assim, o Ubers, que no caso é um time muito bom, muito top, que faz por merecer, faz seu jus, mas ao mesmo tempo ele faz isso porque ele já tem um do Lorenzo, já tem um monte de jogador top que já faz isso há muito tempo, enquanto o Isagi está ferrado. Olha, quando ele disse esse é seu enterro e esse é meu começo, ele está se referindo ao Kaiser, porque ele está meio que
começando a disseminar e também a enterrar a cova do Kaiser para que esse grande ás do time Bastard, seja enterrado e ele possa reinar sobre ele. Porque, tipo, tem o time PSG, que na verdade tem como ás supremo, que no caso do Toshirin, tem sim. E no time Bastard tem o quê? Tem o Kaizen como ás. Mas se você para pensar, deve saber que o Dom Lorenzo, ele não perdoa, ele simplesmente vai lá e enterra você no campo como se não fosse nada, velho. Não é à toa que ele é chamado de assassino de ás. Velho, melhor personagem. E o Rafão fez um trabalho excelente. Ele pegou cerca de um beat aqui, um beat ali. E principalmente com esse dom, 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 dom. Dom Lorenzo é dom, 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 dom. Mano, incrível, incrível. Se fosse um beat mais acelerado, que no caso, dom, 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 ia ficar muito bom, ia ficar muito mais pesado, mostrando aquela intensidade, aquele ar de domínio, de ganância do Dom Lorenzo. Mas como é um tom bem mais rushado, um pouquinho mais slow, então tá tudo certo, tá tudo ok. Eu não vou culpar ninguém, mas a música tá top. Vou mentir não. Dom Lorenzo pra mim é o melhor personagem e ele é, mas eu não vou culpar ninguém que não gosta, ou simplesmente prefere do personagem, porque Block é uma seletividade para você escolher personagem favorito, queira você gostar dele ou não, mas cara, literalmente tem uma porrada de personagens que chega a ser bom, outros que são mais ou menos, outros que são bem mais inferiores, que não tem carisma assim, que deixaram de ter destaque no mangá e no anime, mas é assim mesmo, é a Block. Então, vou encerrar o vídeo por aqui e obrigado por assistirem. Até a próxima, valeu e fui!